Foi assinado nesta quarta-feira, na Levada de Tomar, Moinho da Ordem, um protocolo entre a Câmara Municipal e o Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. A cerimónia incluiu ainda duas preleções: Património Cultural e Museológico, Cidadania e História a Levada de Tomar, isto por Graça Filipe, responsável técnica do projeto do Museu da Levada, e Estudo, Formação e Disseminação da História Contemporânea pela presidente daquele instituto, Fernanda Rolo. O estabelecimento da cooperação entre o município e o IHC decorre dos objetivos estratégicos de um plano de trabalho para o projeto do Museu da Levada de Tomar, como aliás referia a presidente da Câmara, Anabela Freitas, na abertura desta sessão. Protocolo que é estabelecido entre o município de Tomar e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, através do seu Instituto de História Contemporânea, precisamente na senda daquilo que o município pretende, que é promover o aprofundamento do conhecimento e da valorização e divulgação da nossa história e do nosso património, obviamente. Eu, com estas breves palavras, dou abertura a esta sessão pública de assinatura de protocolo. Para que seja mais contextualizado, eu passaria já a palavra à doutora Graça Filipe para nos explicar o que é que todos nós pretendemos neste primeiro passo que estamos a dar de trabalho em conjunto na valorização do nosso património. Doutora Graça? Vou começar por vos dizer algumas palavras sobre a Levada de Tomar, ajudando a perceber melhor a razão fundamental de estarmos aqui hoje, a partilhar a assinatura de um protocolo, afinal de contas uma formalidade institucional, numa sessão pública convosco, que tendes acedido ao nosso convite e que isso nos dá um grande prazer e uma grande honra. Sob a designação de Levada de Tomar, identificamos um conjunto identificado com um relevante horizonte cronológico, desde o período medieval, passando pela época moderna, até à época contemporânea. A sua origem remonta aos finais do século XII e, com uma sucessão complexa de contextos espaciais e tecnológicos, a sua atividade de caráter industrial manteve-se até finais do século XX e, numa das unidades oficinais, a Fundição Tomarense, manteve-se até ao início do século XXI. Para o reconhecimento do Estatuto de Património Cultural e da necessidade de o preservar, contribuíram também, ao longo das últimas décadas, vários estudos locais e, sobretudo, algumas abordagens científicas que foram revelando e chamando a atenção para a importância deste arqueossítio e para a excepcionalidade do património tecnológico e industrial in situ e o seu potencial na perspectiva da investigação científica e tendo em vista a sua reutilização cultural, científica e turística. A localização geográfica e o enquadramento urbanístico do sítio, intrínsecos à razão de ser e à funcionalidade técnica, produtiva e económica dos equipamentos aqui sucessivamente implantados ou adaptados ao longo dos séculos, confere-lhe uma especial qualidade paisagística, em pleno centro histórico da cidade, onde melhor se dá a ler a permanente interação do homem com o meio, assim como a evolução da ocupação do espaço e das formas de habitar o território. Uma leitura que deve ser feita partindo de uma análise e de uma perspectiva histórica com uma visão contemporânea. A Levada de Tomar está integrada no Rio Nabão. É uma estrutura característica da atividade transformadora, utilizando a força motriz à água. Por isso destacam-se os edifícios de antigos moinhos e lagares, que eram alimentados pela energia potencial da água, através de rodas hidráulicas verticais ou de rodas horizontais, no caso deste edifício onde nós estamos, duas antigas fábricas de moagem, testemunhando o uso quer da energia hidráulica, quer da energia elétrica, e uma central elétrica, recorrendo durante grande parte da sua existência àquela mesma força motriz da água. Outras designações são conhecidas e usadas associadamente a este sítio, revelando bem as suas características e identidade histórica, moinhos e lagares da Ribeira da Vila ou lagares del Rei. Abordando o sítio de forma holística, identificamos vários elementos importantes como património cultural a preservar e a valorizar através do projeto de requalificação em curso, e nós estamos a receber em pleno estaleiro. Esses elementos são a estrutura hidráulica da levada, propriamente dita,
o património arquitetónico e arqueológico correspondente aos antigos moinhos e lagares de azeite da Ordem de Cristo, o património técnico e industrial da Fundição Tomarense, o património técnico e industrial das antigas instalações industriais da empresa e do Grupo Manuel Mendes Godinho, a moagem Nabantina, a moagem Portuguesa e a Central Elétrica. A Central Elétrica, protegida como património de interesse público, é o único elemento do conjunto que foi até agora objeto de proteção legal. Preserva in situ um importante conjunto de equipamentos que potenciam interpretar e apresentar no contexto do futuro Museu da Levada 3 formas de produção de energia elétrica ao longo do século XX, hidráulica, a vapor e a diesel. É ainda interessante recordar que foi neste edifício, na Central Elétrica, que em 1978 a Sociedade Manuel Mendes Godinho acolheu uma exposição sobre arqueologia industrial, a primeira deste género realizada em Portugal, documentada na edição de um catálogo da primeira exposição de arqueologia industrial, era o título, com uma apresentação de Cruzeiro Seixas, o pintor, e texto de Fernando Marques da Costa, um interessante texto que ainda hoje vale a pena revisitar. A Sociedade Mendes Godinho manteve em sua posse a Central Elétrica até ao final dos anos 90, estando na última fase apenas ligada ao funcionamento da moagem portuguesa. A Fundição Tomarense foi o último equipamento a manter o seu funcionamento até início do século XXI, quando já estava a ser preparado o projeto de requalificação da Levada de Tomar. Todos os edifícios pertenceram, portanto, no século XX, ao grupo empresarial Mendes Godinho e, subsequentemente à nacionalização de 1975, passaram pela posse do Banco Espírito Santo, o qual acabou por proceder à sua doação ao município de Tomar. O projeto de requalificação, concretamente a obra de execução desse projeto, iniciada em 2011, deu-nos a oportunidade da identificação de estruturas arqueológicas inéditas num dos espaços, no antigo edifício do Lagar de Pedro de Évora, que nos proporcionaram importantes documentos da produção oleícola na Levada de Tomar, ao ponto de ser consensual a pertinência da sua musealização integral enquanto vestígios arqueológicos. Não tendo constituído um facto inesperado, uma vez que havia consciência do potencial arqueológico urbano de Tomar, foi de certa forma surpreendente a identificação de 2 baterias de prensas oleícolas. Para aqueles que conhecem, e certamente muitos conhecem este contexto tecnológico, estamos a falar de um conjunto de 13 varas de prensas de lagar, que podem ter tido uma utilização comum, mesmo posteriormente à extinção da Ordem de Cristo, com a aquisição e a exploração dos lagares por privados na segunda metade do século, a partir da segunda metade do século XIX. Embora devamos aguardar pela concretização de uma investigação sistemática, conhecem-se desde já, por exemplo, elementos para identificar e descodificar a importância e o papel dos canais e a relação íntima da energia hidráulica, pelo menos desde meados do século XIII, com os imóveis construídos nesta ilha industrial do Nabão. Destacamos também a importância da investigação e a possibilidade de aprofundar o estudo dos processos documentados pelos equipamentos oleícolas reconhecidos na Levada de Tomar, moendas, alguergues, varas e caldeiras, ajudando a conhecer a sua persistência e coexistência nas tecnologias de fabrico de azeite. Sobre isto já há trabalhos publicados ou em vias de divulgação de alguns autores, dos arqueólogos e principalmente de Jorge Custódio. Para além da notável concentração de varas oleícolas num pequeno território em Portugal, outros aspectos haverá a enfatizar neste caso de Tomar, como é o caso da tipologia das tarefas de cerâmica, para a decantação dos líquidos da prensagem, não vou entrar em pormenores técnicos, artefactos que permanecem in situ, aqui na Levada, em contexto arqueológico, e que se pretende preservar, interpretar e apresentar. Falamos assim de arqueologia e de história local, história nacional. A Levada de Tomar remete-nos para a história da Ordem Templária e da Ordem de Cristo, para a história urbana de Tomar, na pré- e na proto-industrialização, para a história da industrialização e da desindustrialização do período contemporâneo, as suas repercussões hoje. E sobre aquilo que, com a matéria do passado e as memórias construídas e transmitidas no presente, podemos usar para projetar futuro.
Usos do passado e das memórias, a invenção do património, suas materialidades e sua dimensão intangível que cada um de nós apreende, interpreta e integra na nossa vivência, na nossa vida. Patrimónios que ganham sentidos novos à medida em que integra a paisagem, ou que integram a paisagem, que habitamos, tendo ou não consciência de estar a vivenciar o material do passado, escolhido e transformado por algumas pessoas ou grupos sociais. Patrimónios que ganham sentidos com base na intervenção humana, através de práticas, representações, expressões, conhecimento e saber fazer, falamos do património imaterial, com os objetos e espaços que lhe estão associados, falamos de património material. Este património é assim permanentemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio, do nosso meio, da sua, nossa interação com a natureza e da sua, nossa história. É este processo que confere ao património sentido, de identidade e de continuidade, contribui para promover o respeito pela diversidade cultural e pela criatividade humana. Falo-vos, portanto, de patrimónios que se inscrevem na sociedade, existem em função de valores ligados à história, aos laços mais ou menos estreitos que construímos e desconstruímos com o passado. Memória pressupõe esquecimento. Termos o nosso património é reconhecermos e apropriarmos de sítios ou espaços, de objetos, implicarmos em manifestações culturais e assumirmos interesse por informação ou conhecimento comunicados através daqueles objetos, espaços, sítios, paisagens habitadas. Ter a experiência de os vivenciar e reconhecê-los pelo valor social, enquanto geração, grupo, comunidade municipal, nação. E fazermos questão dessa vivência e desse reconhecimento. Usar o património para melhorar as nossas vidas e como meio de progresso e desenvolvimento social. Dois autores bastante conhecidos que nos falam da noção de património disseram que o património reconhece no facto de que a sua perda constitui um sacrifício e que a sua conservação também supõe sacrifício. Falo de cidadania. Por tudo isto, estamos aqui a celebrar um protocolo entre o município e a universidade em torno de objetivos comuns, de valores e de objetos portadores de memória e de conhecimento, recursos de desenvolvimento. A Levada de Tomar, enquanto património em mudança, é um meio para envolver pessoas que habitam o território e a cidade ou que os visitam e com cujos habitantes convivem. E assim tem sido. A Levada de Tomar é um processo em que se expressam necessidades e se responde a anseios de muitas pessoas. Podemos conviver com os habitantes de hoje e procurar conhecer os do passado, porque a história também constrói e desconstrói identidades e memórias sociais. Os museus lidam, talvez obsessivamente, com a história, patrimonializam o presente, pretendendo musealizar o passado. Patrimonializar e musealizar são palavras que cada vez usamos mais, com sentidos muito diferentes por vezes, mas, como os termos história, património e museu, são assim mesmo, semanticamente variáveis consoante o contexto em que os empregamos. Patrimonializar, o processo de produzir, constituir, transmitir património, a fábrica do património, dizem alguns, subentendendo negociação, contestação e até conflito. Musealizar, processo que tem semelhanças, mas tem também diferenças. A musealização é o tornar museal, incorporar algo no acervo, a coleção do museu. Implica o funcionamento ou a criação de um novo museu, onde se investiga, documenta, conserva, interpreta, expõe, comunica. Algo se torna acervo de museu para ser mostrado, comunicado, ser um meio de comunicação e de interação com os públicos. O museu existe para mostrar, para comunicar. O património, o museu, são meios para criar relações com as pessoas com uma missão de desenvolvimento, portanto, com uma função social. Musealizar, no entanto, é extrair do contexto, ou modificar o contexto, dos objetos, dos edifícios de um sítio. Descontextualizados, mesmo que in situ, como é o caso aqui na Levada, os objetos de museu são refuncionalizados, mudados de contexto, para operacionalizar a comunicação. Intervêm neste processo o pessoal do museu e os públicos.
há um programa museológico. Para o trabalho de museu necessitamos de projeto científico, conhecer e investigar os objetos e os contextos de que os extraímos, estudar as várias temáticas e realidades que hoje, para os nossos públicos, para a comunidade implicada no museu, são realidades que dão sentido ao património salvaguardado, protegido, gerido no museu. Os objetos interpretam a realidade, não substituem a realidade. Talvez o museu possa ajudar os indivíduos a agirem sobre a realidade. Será este um desafio que também podemos propor para o novo projeto e para o novo museu? Falamos de museu, de mudança social no tempo e no espaço. Em 1998, alguns cidadãos, ora no papel de habitantes, ora no papel de investigadores, implicados com o património, formularam ideias e propostas sobre o projeto Levada a Tomar, era assim que se chamava. Foram esses investigadores, cidadãos, entre outros, Salete da Ponte, Jorge Mascarenha, Jorge Custódio. Quero lembrá-los hoje, junto de vós. Nomeando estas pessoas, também devíamos evocar outras, muito importantes, como profissionais e cidadãos ativos, que fazem parte da história coletiva de Tomar e do reconhecimento do património cultural, mesmo que daquele que não se salvaguardou e se perdeu. Refiro-me ao caso da Fábrica de Fiação de Tomar. João Miguel dos Santos Simões, Alberto Sousa Amorim Rosa, Manuel da Silva Guimarães, Fernando Marques da Costa e vários outros. Muitas das suas ideias fazem parte do processo de patrimonialização e da via de musealização a que se chegou hoje. Hoje, a via que acabou por ser formulada para a salvaguarda do património da Levada. O projeto do Museu da Levada está a chegar a um ponto crucial e a missão de um novo museu está nas nossas mãos. Nas nossas mãos está, eventualmente, a missão de salvaguardar, proteger e valorizar o património cultural e natural da Levada de Tomar, com a participação de todas as pessoas que o vivenciam, de vocês também. Torná-lo um recurso para o desenvolvimento da cidade e do território municipal, em todas as suas dinâmicas, ambiental, social, cultural e económica. A programação deste museu abarcará as funções de investigação multidisciplinar, de interpretação e de comunicação, de conservação e de documentação do património da Levada de Tomar, contextualizado no território e em relações dinâmicas com os seus habitantes. E temos a história contemporânea, a cidadania, para pensar e construir futuro por meio com o património. E por isso estamos aqui a assinar este protocolo também. É um enorme prazer, é com um enorme prazer que aqui estou e que tenho este orgulho de poder, a partir deste protocolo, é apenas uma expressão formal, dar início ou intensificar uma colaboração com a Câmara Municipal de Tomar, referindo-me evidentemente aos espaços, ao tema, ao conjunto deste universo territorial. Eu confesso que é quase com alguma comoção que o faço, porque há muitos anos que nós temos mantido relações com Tomar, por uma razão, por outra, desde o Instituto Politécnico, projetos mais antigos, projetos mais recentes, colaborações, pessoas, ainda muito recentemente tivemos uma colaboração fantástica do Museu Nacional Ferroviário numa atividade a que a Câmara Municipal de Tomar se associou e deu um grande protagonismo, e tudo isto porque de facto Tomar às tantas parece uma espécie de epicentro histórico e uma condensação de realidades e de património que nos tem transportado ao longo dos séculos, que tem de facto mostrado a sua especificidade histórica, patrimonial, cultural, e que tem evidentemente, tem essa especificidade também contribuído de forma inequívoca, indelével e inexorável na nossa identidade nacional. E portanto, penso que não haverá ninguém em Portugal que não compreenda isso, e fora dele também, e esse é um desafio para Tomar que eu penso que está nas suas ambições, porque de facto estamos perante uma realidade que é única e que precisa, evidentemente, também com essa grande riqueza de ser cada vez mais conhecida, estudada e divulgada. Por outro lado, eu penso que estes projetos que estão a ser concretizados em Tomar são também de um ineditismo, quase diria, sobretudo nos tempos que correm, e refletem uma consciência cívica, patrimonial, que é própria das pessoas que têm também alguma visão e espessura cultural para a ter. E, portanto, a vida precisa de recursos, seguramente os recursos materiais e humanos são indispensáveis, mas, sobretudo, é preciso ter uma ideia, vontade e visão,
e eu penso que este projeto é o resultado de tudo isso e, portanto, orgulho-me imenso e para mim é um grande privilégio poder associar ao Instituto de História Contemporânea a este projeto. A partir do Instituto de História Contemporânea e a promessa da minha intervenção, que será com certeza muito breve, porque também compreendo que termos o privilégio de ter aqui o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tomar é único para uma iniciativa desta natureza. Cumprindo aquilo que era o anunciado da minha intervenção, direi que o Instituto de História Contemporânea é uma unidade de investigação com as lógicas, os requisitos, os pressupostos e as missões que são hoje conferidas no universo da academia aos centros de investigação. Fomos criados há 25 anos, vamos fazer 25 anos em 2015, e com um certo vanguardismo que temos procurado manter, desde sempre reunimos uma forte aposta na formação. Eu penso que em Portugal somos as pessoas que de facto mais formamos gente na área da história contemporânea, quer ao nível da formação de base, quer sobretudo em mestrados e em doutoramentos. Orgulhamos-nos imenso disso, sobretudo porque temos assistido aos nossos investigadores ocuparem os prémios, receberem-nos com grande garbo e também estarem distribuídos pelo país fora e pelo estrangeiro, ganhando concursos competitivos, quer como investigadores, quer como docentes, e isso para nós é uma boa prova do interesse do trabalho que temos reunido, e continuamos a constituir um centro aglutinador que tem entusiasmado e chamado também a incorporar o centro cada vez mais estrangeiros, o que nos satisfaz muitíssimo, e mesmo nos concursos nacionais temos tido também o gosto de sermos a unidade de investigação que mais elementos tem conseguido merecer em termos de bolsa de investigação. Mas para além desta área da formação, que faz parte da nossa natureza intrínseca, e todos os professores na área de História Contemporânea, de Arqueologia, de História, também ligados à História da Arte e ao Património, estão associados ao Instituto de História Contemporânea. Por outro lado, temos mantido uma presença forte, como não poderia deixar de ser, em termos de investigação. Enfim, eu sem qualquer falsa modéstia, direi que somos seguramente o espaço que tem tido maior contribuição também em trabalhos, em projetos de investigação e em produção científica em Portugal na área da história contemporânea. O que fazemos em cooperação nacional, nós de resto fomos os primeiros a dar o passo na constituição de uma rede de história contemporânea à escala nacional e, portanto, estamos também sempre projetados quer em redes nacionais, quer em redes internacionais temáticas e, portanto, não sabemos trabalhar sozinhos, não gostamos de trabalhar sozinhos, temos aquela velha máxima de que o conjunto é sempre muito mais do que a soma das partes e achamos que essas sinergias são fundamentais. Por outro lado, e tem sido uma das características mais inéditas do Instituto de História Contemporânea, que desde a sua fundação nos preocupássemos muitíssimo, quer na relação com a sociedade em geral, quer numa relação privilegiada, quer bilateral, quer multilateral, com entidades que achamos que são representativas e importantes e relevantes no âmbito da nossa sociedade, quer ao nível da disseminação e da transferência de conhecimento. Talvez porque o estudamos, talvez porque uma das nossas áreas de conhecimento tem a ver precisamente com as competências em matéria de desenvolvimento económico, tecnológico, cultural, e isso constitui um dos nossos objetos de estudo e também uma das nossas preocupações em matéria de identificação do porquê que estamos aqui, porquê que ocupamos esta posição relativa no contexto do mundo desenvolvido ou em comparação com o mundo menos desenvolvido. Se calhar um dos aspectos que normalmente identificamos tem a ver precisamente com um déficit que eu acho que é generalizado no nosso contexto nacional em termos de extensão, em termos de partilha e de colaboração num conhecimento cada vez mais aprofundado. E, portanto, temos sempre dedicado muitíssima atenção a isso. Hoje em dia começa a ser mais comum as universidades, a academia no seu todo, perceberem que o saber não pode ficar refém de uma torre de marfim ou de uma certa sobranceria académica, pelo contrário, ele só faz sentido se for partilhado e se souber ter um potencial, digamos assim, de contaminação e de aprendizagem com a sociedade. A ideia de que a academia sabe tudo e que sabe o que é necessário, quanto a mim, está muito ultrapassada. Pelo contrário, a nossa preocupação tem sido, junto de todas as instituições, a começar pelas escolas, desde o nível básico ao nível secundário, aprender com as escolas, aprender com as instituições aquilo que a nossa sociedade precisa que a academia
contribua. E essa é a nossa missão essencial, é essa relação, e é isso que também ficamos muito contentes de poder encontrar aqui. O nosso papel é formar recursos humanos qualificados, competitivos. A nossa missão é, evidentemente, que esses recursos humanos sejam utilizados e sejam úteis à sociedade. E, portanto, quando temos ocasiões e projetos em que podemos ser úteis, em que essas instituições nos podem usar, por favor, usem-nos sempre, em tudo que puderem, porque é para isso também que nós existimos. O Instituto tem neste momento cerca de 300 investigadores. Temos muitíssimos, cerca de 115 investigadores séniores, com currículo, com competências e funções ao nível da docência ou da investigação científica pura e simples. Temos mais de 100 doutorandos, o que é uma enorme responsabilidade e um tesouro único, porque é a geração que, enfim, se segue e que poderá também ajudar-nos a construir coletivamente uma sociedade mais conhecedora, mais bem informada, mais competente e mais competitiva também. Temos um corpo de investigadores de pós-doutorados também muitíssimo rico e, sobretudo, temos esta mancha dispersa pelo país todo e fora do país, incluindo a parte de Portugal nas ilhas, incluindo relações no mundo lusófono e, portanto, temos também esse gosto colaborativo, digamos assim. Trabalhamos com grupos de investigação, com temáticas que vão desde a história política comparada, o estudo dos regimes, das transições, do colonialismo, da memória que aqui falámos, na área da economia, da sociedade, e este grupo foi nomeado já há muitos anos atrás, chama-se Economia, Sociedade, Património e Inovação, percebendo também que era isso que aí vinha, e essa tem sido uma das nossas preocupações, estarmos atentos àquilo que são os novos desafios, quer em termos sociais, e as novas metodologias no campo científico que ocupamos. Um grupo dedicado precisamente às questões da ciência, da filosofia e da cultura científica, e noto que esse grupo incorpora um grupo relevantíssimo neste domínio, que é da Universidade de Évora. Aí o caso é muito interessante, porque foi um grupo inteiro, uma unidade de investigação inteira, que entendeu que se devia associar e integrar o Instituto de História Contemporânea. Temos também trabalhos inéditos e inovadores no estudo do território e do ambiente, que tem, evidentemente, um lastro histórico que importa recordar, evidentemente no campo da cultura, das entidades, do poder, das questões do trabalho e dos conflitos sociais, e um dos nossos grupos mais jovens que se dedica agora, e começou há cerca de 2 anos, a trabalhar a questão da justiça, da regulação e da sociedade, a história da justiça, tanto precisamos dela, e tivemos essa intuição há cerca de 2 anos, e é um grupo, é seguramente o Grupo Benjamim. Temos várias linhas temáticas de investigação, que procuram estar a par daquilo que neste momento são os desafios à escala internacional. A pressão que é feita hoje em dia sobre as academias no sentido da internacionalização é enorme. Nós temos procurado garantir o equilíbrio entre esse fascínio da internacionalização e em publicações de reputação internacional, mas que realmente são lidas depois por cerca de 10, 20 ou 30 pessoas, um compromisso, um bom senso e, sobretudo, um equilíbrio com aquilo que é conhecermos a nossa realidade nacional. Estamos longíssimo de poder ter uma noção aprofundada, generalizada do que é a nossa história contemporânea em Portugal. E, portanto, não descuramos essa dimensão, pelo contrário, e uma das nossas preocupações tem sido precisamente ligar, aprofundar, estimular a história local, que de vez em quando sai de moda, e a historiografia muitas vezes pauta-se também por modas, e nós temos sempre procurado que isso não aconteça. Estas linhas temáticas, portanto, acabam sempre por estar atentos àquilo que acontece em termos de exigências internacionais e de desafios no campo da historiografia, porque depois, em termos de investigação aprofundada, somos avaliados por aí e temos que, evidentemente, estar na vanguarda, mas, por outro lado, ir acompanhando o estudo de uma realidade que é muito deficitária ainda em Portugal. Linhas temáticas são transversais, que procuram apanhar temas como a globalização, a integração europeia e as potências emergentes, a questão do colonialismo, do império e até da imaginação imperial, e porque temos muitíssimos protocolos, evidentemente, com o mundo lusófono e, em particular, com as ex-colónias, a questão da história e memória, das memórias coletivas, da história do tempo presente, a própria história oral, e a doutora Graça Filipe estava a referir uma coisa, eu estava a lembro muitas vezes, que tenho lá em casa entrevistas ainda com o Mendes Godinho,
feitas para um projeto de doutoramento em História, as questões da guerra contemporânea, os desafios globais, impactos locais, e evidentemente a questão do património cultural, material e imaterial, que é uma linha transversal em toda a unidade de investigação, até porque, para além das questões ligadas à museologia, à patrimonialização, e patrimonialização estou a roubar literalmente à doutora Graça Filipe, porque ela é que tem sido a grande promotora e mentora deste conceito que é fundamental, mas temos também as questões da arqueologia industrial e fico muito orgulhosa quando ouço os nomes que são listados e penso silenciosamente, este é investigador do Instituto de História Contemporânea, aquele também é, e portanto ficamos contentes. E claro, naquilo que hoje em dia é um dos grandes desafios e que espero que possamos utilizá-lo e que sejamos capazes de potencial neste projeto conjunto, que tem a ver com as humanidades digitais e com a nossa obrigação coletiva de transmitir conhecimento, de divulgá-lo através das plataformas que hoje em dia são mais acessíveis, mais democratizantes, que é através da internet. Isto é uma caracterização muito breve. Pois, mas achei que era mais simpático ficar aqui. Não quis perder a companhia da Sra. Presidente, e porque precisamente podíamos mostrar aqui como estes projetos colaborativos são fundamentais. As nossas competências são essas, não é? Quer dizer, é através dos recursos humanos na área da arqueologia, na área da história da indústria, na área da história da tecnologia, na área da documentação, sempre atentos à indispensabilidade de transformarmos Tomar também neste epicentro histórico que é e dar-lhe cada vez mais visibilidade, reunir e colaborar neste projeto. Eu devo dizer que até pessoalmente isto me seduz imenso, a minha área germinal, digamos assim, em termos de investigação, é precisamente a história da indústria e tropeçamos frequentemente em Tomar. Eu não sei o que é que os senhores fazem em Tomar para ter esta condensação de história designadamente. Sr. Presidente, só pode ser, eles eram seguramente atentos e inovadores e é disso que falamos. E, portanto, eu não roubaria mais tempo, fico muito contente, muito consciência desta responsabilidade, do que significa esta aposta em termos de recursos e de investimento, mas sobretudo em termos de visão e de capacidade de compreender que o futuro não se esgota nestes tempos de crise, mas tem que ser projetado para além deles e, portanto, fico muito orgulho muito consciente e muito empenhada neste projeto que vamos levar a cabo. Trouxe simbolicamente 2 obras pequeninas, falta o terceiro volume, de um dos projetos que precisamente ilustra parte do trabalho que temos feito, o Dicionário de História da Primeira República e do Republicanismo, que foi precisamente feito a partir do Instituto de História Contemporânea, chamando as unidades de investigação de todo o país num projeto colaborativo em três volumes, que fica aqui para a biblioteca, que ajudarei também a compor com todas as publicações que estejam ao nosso alcance. E muito obrigada. Doutora Fernanda, permita-me 2 breves palavras, 2 breves considerações. Em primeiro lugar, agradecer a oferta que nos faz, pesada, uma oferta pesada, que faz ao município de Tomar. E deixar-lhe também aqui uma palavra, respondendo ao seu repto, conte com o município de Tomar para ajudar a derrubar as Torres de Marfim. Obrigada. Que esse é o objetivo que todos nós devemos alcançar. Muito obrigada. E muito bem, muito obrigada.